Craig Chandler Price nasceu em 11 de outubro de 1974 em Warwick, no estado americano de Rhode Island, e tinha 2 irmãos mais novos. Seus pais trabalhavam em empregos administrativos, numa época em que não era comum afro-americanos ocuparem esse tipo de cargo. Seu pai, John Price, trabalhava como gerente numa loja de departamentos, e sua mãe, Shirley, era escrituária no mesmo estabelecimento. É importante destacar que quando Craig era mais jovem, sua família morava numa cidade onde menos de 1% da população total era composta de afro-americanos. E considerando que as tensões raciais ainda estavam altas após os movimentos pelos direitos civis dos anos 60, o simples fato de seus pais estarem empregados e ganharem a renda necessária para viver em uma cidade relativamente rica fala muito sobre o tipo de família que eles eram. A infância de Craig foi o que a maioria de nós consideraria normal. Embora não exista uma família perfeita, a dele chegava bem próxima de ser. Todos os amigos, professores e vizinhos lembram que Craig era um jovem muito bem-humorado e aparentemente feliz, que gostava de ajudar os outros quando alguém precisasse de ajuda. Ele era o primeiro a chegar e vivia rodeado de amigos. Craig nunca hesitou em oferecer seus serviços, fosse a tarefa de carregar as compras de alguém para dentro de casa ou cortar a grama. É verdade que as coisas nem sempre parecem perfeitas quando vistas de fora. Toda família passa por problemas, e pelo menos uma vez na vida, todos nós vamos sofrer de conflitos internos. Mas no caso de Craig, não. Pelo menos por um tempo. Por volta dos 9 anos, foi que as coisas começaram a mudar. Craig passou a ter pensamentos que não eram comuns para uma criança de sua idade. Ele começou a se tornar mais recluso e sombrio, e falava coisas perturbadoras para seus amigos. O menino notou que conseguiria o que quisesse, agredindo e ameaçando outras pessoas. Alguns especulam que esses pensamentos o levaram a agir com violência, mas como uma criança tão doce e amada saiu do controle. Segundo o que algumas fontes afirmam, um incidente aconteceu, e após isso, a personalidade dele mudou completamente. Algumas fontes dizem que a polícia foi chamada para atender uma ocorrência em sua residência, mas não está claro que tipo de ocorrência foi essa. O que se sabe é que Craig começou a ter problemas na vizinhança com muita frequência. Quando ele completou 13 anos, a polícia foi chamada novamente em sua casa. Desta vez, o jovem foi acusado de diversos crimes, como arrombamento e roubo, todos praticados no mesmo bairro em que ele morava. Alguns especialistas defendem que essas acusações são indicativos de um menino que está emocionalmente perturbado, e a imagem da família perfeita foi se desfazendo aos poucos. Ninguém conseguia entender, pois Craig tinha tudo para se tornar uma pessoa melhor e jogou isso fora. Passado algum tempo, ao invés de se manter na linha devido aos últimos incidentes, Craig decidiu fazer parte de uma gangue local e nessa época começou a usar drogas, como o LSD. O LSD é um narcótico que aumenta os sentimentos de ansiedade e depressão e distorce as percepções da realidade, induzindo a alucinações. Os usuários desse narcótico tendem a ver imagens, ouvir sons e sentir sensações que podem parecer muito reais para eles. Um jovem afro-americano problemático, membro de uma gangue local, acusado de roubo e que usava LSD. Essa não era uma combinação ideal, principalmente naquela época. Também é relatado que Craig teve vários surtos e crises de pânico, e foi nessa época que ele começou a misturar o LSD com várias outras drogas sintéticas. Craig já era muito grande, maior do que qualquer outra criança de sua escola ou do bairro, medindo cerca de 1,80 m de altura, e isso começou a assustar as outras pessoas. A essa altura, Craig já tinha um histórico de perseguir mulheres e gostava de observá-las pelas janelas. Ele também passou a invadir as casas dos vizinhos com mais frequência para roubar os seus pertences enquanto eles estavam fora. Craig passava as noites vagando pela vizinhança, espreitando nas sombras e esperando uma oportunidade para atacar. No fim de sua rua, morava uma mulher chamada Rebecca Spencer. Ela morava na vizinhança há 4 anos com seu irmão e 2 filhos pequenos, um de 4 anos e outro de 8. Rebecca pretendia se mudar da vizinhança na semana seguinte, exatamente por medo da crescente onda de violência na região. Na manhã do dia 27 de julho de 1987, o ex-marido de Rebecca foi pegar os filhos para que ela pudesse organizar as coisas da mudança. Depois que eles foram embora, ela pediu a ajuda de uma amiga. As 2 mulheres trabalharam incansavelmente durante todo o dia até às 6 da tarde, quando Rebecca decidiu preparar um jantar para sua amiga e seu irmão. O irmão dela trabalhava à noite, então ele saiu de casa por volta das 8h30 da noite, e pouco depois, o namorado de sua amiga veio ajudá-las a empacotar mais algumas coisas.
Depois de quase tudo pronto, os três saíram para tomar um sorvete às 10 da noite. Por volta das 11h30, sua amiga e o namorado foram deixá-la em casa e eles ainda ficaram conversando até por volta da meia-noite. Depois que o casal foi embora, Rebecca fechou a porta, tomou um banho, colocou seu pijama e se deitou no colchão no chão da sala para assistir um pouco de TV. Não demorou muito para que ela adormecesse após um longo dia de trabalho. Naquela madrugada, Craig estava procurando uma casa para roubar e pela janela viu a mulher dormindo no chão enrolada no cobertor. Ele entrou pela porta dos fundos e foi até a cozinha, onde pretendia pegar um kit de panelas, mas mudou de ideia quando viu uma faca no balcão. Craig foi até a sala e ficou parado observando Rebecca por algum tempo. De repente, ele se abaixou e começou a desferir inúmeros golpes de facas por todo o corpo da mulher. Ao todo, foram 58 facadas, e quando terminou, simplesmente se levantou e saiu da casa tranquilamente. Devemos lembrar que Craig só tinha 13 anos. Como Rebecca estava dormindo, ela não teve nem chance de gritar. Só no dia seguinte, quando seu irmão voltou do trabalho, é que o crime foi descoberto. A polícia começou a procurar pistas sobre quem poderia ter cometido um crime tão horrível. Mas não havia absolutamente nenhuma evidência que os levassem até o assassino. Como resultado da falta de provas e nenhuma testemunha, o caso foi encerrado. Depois de assassinar brutalmente Rebecca durante o sono, Craig ficou mais tranquilo. Ele parecia ter se acalmado por 2 anos, saiu da gangue e até parou de usar drogas. Durante esse período, ele entrou no ensino médio, mudou de escola e, devido a essa nova atmosfera em sua vida, Craig começou a prosperar nos estudos e a se tornar um adolescente comum. Parecia que aquela doce criança que todos conheceram estava entrando no eixo novamente. No entanto, como sempre acontece, o desejo de Craig de matar voltaria, e ele sabia que precisava encontrar outra vítima. Apesar de tentar resistir, a necessidade chegou a um ponto em que ele não podia mais ignorá-la, e em sua mente já tinha a próxima vítima. O casal Joan e John Heaton tinham uma filha chamada Jennifer, que nasceu em 1979. 2 anos depois, o casal teve outra filha, chamada Melissa. A família Heaton era muito unida e feliz, mas essa felicidade foi abalada em 19 de junho de 1983, quando John decidiu acabar com sua própria vida. Em 1985, Joan começou a passar por problemas financeiros e a mulher resolveu se mudar e começar uma nova vida com as meninas, em uma nova casa e numa nova cidade. Infelizmente, elas se mudaram para o mesmo bairro de Craig. Em 1º de setembro de 1989, Craig tinha 15 anos e, devido ao seu desejo doentio por matar novamente, ele voltou a usar drogas, numa tentativa de tirar essa vontade de sua mente. E é claro que isso só piorou a situação. Certa noite, após misturar maconha com LSD, ele estava passando em frente à casa de Joan Heaton. Craig ficou parado do lado de fora observando por um tempo, até que decidiu alimentar o seu monstro interior. No meio da madrugada, ele entrou na casa por uma janela e foi direto para a cozinha, onde encontrou um conjunto de facas no balcão. Segundo relatos, quando Craig entrou, fez algum tipo de barulho que acordou a mulher. Ela desceu para verificar e se deparou com Craig. Joan começou a gritar e, temendo que um dos vizinhos a ouvisse, Craig se jogou em cima dela e começou a socar a mulher. Assim que ela parou de se mexer, ele decidiu esfaqueá-la 57 vezes sem parar. Com o grito da mãe, as 2 irmãs acordaram. Jennifer tinha apenas 10 anos e Melissa, 8. Elas pensaram que algo havia assustado sua mãe, então desceram para ver o que aconteceu. Enquanto desciam cuidadosamente as escadas, Craig viu Jennifer primeiro. Ele sabia que não podia simplesmente fugir, então a agarrou e começou a esfaqueá-la. Enquanto estava sendo atacada, Jennifer gritou para que a sua irmã chamasse a polícia. Jennifer sofreu 62 perfurações e Craig voltou sua atenção para Melissa. A menina correu até a cozinha para pegar o telefone, mas Craig conseguiu alcançá-la e começou a estrangulá-la e a esfaqueou 37 vezes na sequência. Não satisfeito, ele pegou um banco de madeira e a golpeou violentamente na cabeça. Depois do crime, ele se levantou e viu a destruição que havia causado. Por alguma razão, ele decidiu cobrir os corpos das meninas com um lençol branco que achou no quarto delas e fugiu em seguida. Quando Joan se mudou com sua família para a nova casa, ela costumava ligar para os pais e a irmã a cada 2 dias. E quando ela não ligou mais e nem respondia às ligações, seus parentes ficaram preocupados. Foram até a sua casa. As 2 mulheres chegaram algumas horas depois e viram o carro estacionado na garagem. Elas bateram na porta, mas ninguém atendeu. As 2 então decidiram entrar pela porta dos fundos e notaram que estava destrancada. Lá dentro,
A cena era horrível e a polícia foi chamada imediatamente. Vale lembrar que o assassinato de Rebecca havia sido arquivado, mas naquele momento os investigadores passaram a acreditar que os dois crimes tinham alguma relação. Os detetives não tiveram dúvidas que agora estavam lidando com um possível serial killer por vários motivos. O primeiro, Rebecca e John eram mães solteiras que viviam com 2 filhos. Segundo, as mulheres foram atingidas com aproximadamente o mesmo número de facadas. Terceiro, os padrões de facadas e a força brutal utilizada em ambas as mulheres também eram quase idênticos. E quarto, a arma do crime estava na cozinha da vítima, apesar de ter sido descartada em local desconhecido após as mortes. Portanto, os policiais tinham certeza de que ambos os crimes foram cometidos pela mesma pessoa. Os detetives resolveram pedir ajuda ao Dr. Henry Lee, o mais importante cientista forense da época, especialista em análise de sangue. Outro especialista chamado para ajudar no caso foi o agente especial Greg McCurry, do FBI. Ele conseguiu determinar que havia uma natureza altamente frenética nos ataques e que o suspeito demonstrava uma raiva descontrolada ao cometer os crimes. As informações colhidas na cena apontavam que o autor dos crimes provavelmente tinha se cortado durante o ataque, e as autoridades locais começaram a abordar vários homens da região, procurando alguém com curativos no braço ou na mão. Essa pessoa era interrogada e teria que justificar os ferimentos. Alguns dias depois, 2 policiais patrulhavam a área quando encontraram Craig e alguns amigos no parque local. Eles conheciam bem o jovem por causa de seus desentendimentos anteriores. Os policiais decidiram perguntar se ele ficou sabendo do crime que aconteceu no bairro. Naquele momento, ele não era o suspeito, pois as autoridades procuravam por um homem adulto. Mas como Craig morava na região desde a infância, eles achavam que ele poderia ter visto alguma coisa. No entanto, os policiais notaram que uma de suas mãos estava enfaixada. Então perguntaram o que havia acontecido. Craig disse que certa noite estava caminhando por uma rua próxima e, como estava bêbado, resolveu dar um soco no vidro de um carro, cortando sua mão com os estilhaços. Eles continuaram a conversar por alguns minutos e foram embora. Ao chegar à delegacia, os policiais decidiram verificar os relatórios da noite em que Craig disse que socou a janela do carro, para ver se a sua história era verdadeira. Eles não conseguiram encontrar nada que indicasse que alguém tenha feito uma denúncia sobre um carro vandalizado. Com a falta de informações que corroborassem as afirmações de Craig, ficou claro que ele não havia sido muito sincero sobre como se machucou. Em vez de tirar conclusões precipitadas, a polícia decidiu levantar o seu histórico criminal, e a sua ficha indicou que a maioria dos crimes que cometeu foram por invasão de casas. Embora todos os sinais parecessem apontar para Craig ser o suspeito dos assassinatos, os policiais não foram aos seus superiores com as informações imediatamente. Eles questionaram suas suspeitas porque ele teria apenas 13 anos na época em que Rebecca foi assassinada. E como uma criança de 13 anos poderia matar alguém com tanta brutalidade? Pouco tempo depois, um dos amigos de Craig ligou para a delegacia e contou que ele havia se gabado de ter assassinado Rebecca e saído impune. Essa informação deu aos policiais o que eles precisavam para informar aos investigadores principais do caso sobre as suas suspeitas. O promotor então emitiu um mandado de busca. Nas primeiras horas da manhã do dia 17 de setembro de 1989, as autoridades de Warwick invadiram a casa da família Price. Eles viraram toda a residência de cima a baixo na tentativa de encontrar qualquer evidência física que ligasse Craig aos assassinatos. Quando ele acordou com a polícia avistando a casa de seus pais, tudo o que fez foi voltar para a cama e dormir. Justamente quando os policiais que faziam buscas na casa pensaram que teriam que sair de mãos vazias, um deles encontrou algo intrigante. Ele percebeu que havia um galpão no quintal que ainda não tinha sido revistado. Como o mandado cobria todas as estruturas da propriedade, alguns oficiais foram verificar. Depois de entrarem no galpão, localizaram uma sacola de plástico que havia sido escondida atrás de alguns objetos. Quando abriram a sacola, encontraram uma infinidade de itens encharcados de sangue, que incluíam facas, roupas, luvas e outras coisas. No entanto, a prova crucial foi a meia encharcada de sangue que combinava com a pegada ensanguentada na cena do crime de Joan Heaton. Dessa forma, não havia mais dúvidas para os policiais. Depois que os detetives colocaram as algemas em Craig e o colocaram no banco de trás da viatura, eles perguntaram à mãe dele se ela queria acompanhá-lo até a delegacia. Ela concordou em ir junto, e durante todo o caminho até lá, tudo o que ela fez foi chorar. Craig, por outro lado, parecia totalmente desligado da situação. Ele estava agindo como se fosse apenas dar um passeio de carro no domingo. Assim que os detetives o colocaram na sala do interrogatório, começaram a fazer várias perguntas, e ele confessou tudo. No entanto, afirmou que ele só estava sendo preso porque ele era negro.
E mais, o rapaz também disse que os seus crimes foram provocados por discriminação e que ele foi insultado pelas vítimas, e isso o levou a cometer os atos. Ele disse que o irmão de sua primeira vítima, Rebecca, vivia o ameaçando só porque ele brincava em frente à sua casa e o xingava sem motivo algum. Depois que contou aos detetives sobre sua raiva, ele afirmou que nas duas ocasiões ele agiu sob o efeito de LSD e que não era responsável pelos seus atos. Ainda segundo ele, quando era criança, um grupo de pessoas brancas tentaram o atropelar e ainda proferiram palavras de cunho discriminatório contra ele, mas isso nunca foi confirmado. Os investigadores sabem que algumas pessoas fazem muitas confissões falsas, ainda mais se querem impressionar alguém. Então, para determinar se ele estava falando a verdade ou não, perguntaram o que mais ele se lembrava da noite em que viu Rebecca. Ele afirmou que lembra de ter visto caixas no canto da sala, caixas essas que eram para a mudança da vítima. Foi então que as autoridades souberam que haviam prendido a pessoa certa. Quando Craig contou aos detetives sobre como havia matado Rebecca, ele confessou que havia matado John e suas filhas. Craig parecia uma metralhadora, ele não parava de falar e deu vários detalhes sobre os seus crimes. Quando ele finalmente terminou de falar, os detetives tinham informações mais do que o suficiente para acusá-lo de 4 homicídios em primeiro grau e 2 acusações de invasão e roubo. No dia em que foi preso, Craig tinha acabado de completar 16 anos. Em 1989, era contra a lei do Sistema de Justiça Criminal dos Estados Unidos que os serviços penitenciários encarcerassem jovens infratores com menos de 21 anos. Portanto, quando Craig foi considerado culpado pelas acusações de homicídio, ele só foi condenado a cumprir 5 anos em uma instituição correcional. Se fosse adulto, ele teria recebido uma sentença de prisão perpétua. As leis sobre jovens infratores em 1989 garantia que, após Craig cumprir 5 anos, ele seria liberado e sua ficha criminal seria zerada. Enquanto ele estava na instituição para menores, Craig foi obrigado a se submeter a uma terapia psicológica e exames para determinar se ele poderia ser reabilitado e voltar ao convívio em sociedade. No entanto, ele se recusou a fazer qualquer tipo de tratamento psicológico. A indignação pública com a sentença de Craig foi suficiente para que as pessoas exigissem ações que o impedissem de sair da prisão após 5 anos. Em 1990, os cidadãos de Rhode Island começaram a ver mudanças sendo feitas no sistema de justiça juvenil. O procurador-geral, vários policiais e políticos uniram forças para ajudar a aprovar algumas leis que modificassem o Código Penal da época. Mas, infelizmente, os esforços não foram suficientes e Craig sairia da prisão antes de completar 21 anos. O que Craig não esperava é que as pessoas fariam de tudo para mantê-lo longe da sociedade. No mesmo dia em que saiu da instituição, ele foi acusado de desacato e ameaça por ter dito que iria matar um oficial correcional ao se recusar a tomar banho de sol, e por conta disso, ele foi sentenciado a cumprir mais 15 anos e 8 meses de prisão. O comportamento violento de Craig só aumentou desde que ele foi preso. Em 1996, mais 6 anos foram adicionados à sua sentença por morder o dedo de um oficial. Em 1997, ele foi acusado de desacato mais uma vez e fez ameaças a um psicólogo do presídio, recebendo mais 25 anos de prisão. Entre 1999 e 2001, Craig agrediu verbalmente e fisicamente outro oficial e recebeu 4 anos adicionais à sua sentença. Em 2017, ele atacou outro preso com uma barra de ferro e mais 25 anos foram adicionados à sua sentença. Ao todo, sua sentença chega a 75 anos de reclusão. Em fevereiro de 2022, Craig terá direito a solicitar liberdade condicional. No entanto, devido às penas adicionais que recebeu ao longo dos anos, muitos acreditam que ele nunca voltará à liberdade novamente. Este caso nos leva a algumas reflexões. Você acha que o comportamento criminoso de Craig Price é resultado da natureza ou da criação? Você acha que um agressor que exibe o mesmo nível de violência que Craig Price pode ser reabilitado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.